partir de agora, você tem um encontro marcado aqui na TV Guarulhos, todas as terças-feiras, às 22h30. Hoje começa o programa Visão Jurídica, o qual eu sou apresentadora, e nós vamos trazer aqui grandes novidades para vocês. Informação do mundo jurídico para que você conheça mais e melhor os seus direitos. E hoje, para brilhantar a nossa estreia, eu trouxe aqui um jurista maravilhoso, que é um grande amigo, o Dr. Luciano de Almeida Pereira. O Dr. Luciano é graduado pela Faculdade de São Francisco, é mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, é conselheiro julgador efetivo da Terceira Câmara do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, é professor de Direito Tributário dos cursos de pós-graduação da PUC de São Paulo e do IBET, é professor de Direito Tributário e Constitucional do curso FMB, é professor de Direito Financeiro da Escola Fazendária do Tribunal de Contas do município de São Paulo, professor de Direito Tributário da Faculdade das Américas e um grande advogado tributarista. E para mim é uma honra recebê-lo aqui, Luciano, que é um grande amigo. E hoje aqui para mim é uma honra imensa você estar aqui na estreia do meu programa. Agradeço, senhora. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras que, como você bem disse, eu devo não aos meus atributos, e sim à amizade, que deixa tudo muito mais superlativo, né? É uma grande honra para mim participar do seu programa e, sobretudo, na estreia, né? Então, é uma alegria realmente especial. Agradeço sobremaneira o convite. Muito obrigada, Lu. Nós vamos hoje falar sobre um assunto de interesse do cidadão, né? Pagamento de taxas, tributos, impostos, algo que atormenta um pouco a nossa vida, né? Então, o doutor Luciano está aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas e, primeiramente, né, nós que pagamos tantos tributos, impostos, taxas, ele vai esclarecer para nós o que é tributo. Muito bem. Tributo é uma atribuição legal, sobretudo. A figura do tributo, ela não fica ao talante da conceituação das pessoas, porque é uma determinação legal. O que determina o que é tributo é o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, paga em moeda cujo valor nela possa se exprimir, instituída em lei, que não constitua sanção por ato ilícito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso é tributo. Essa é a definição de tributo. Essa definição não é uma definição que eu ou qualquer pessoa pode fazer, não. É uma prescrição legal. Então, como o legislador, quando da feitura do Código Tributário Nacional trouxe essas linhas delineando o que é tributo, quer dizer que tudo aquilo que se enquadra àqueles predicados é tributo. O que não se afina com aquilo, portanto, não é tributo. Então, analisando com um pouco mais de minudência, ele começa dizendo o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária. Logo, nós devemos entender que o crédito tributário, que é aquilo que nós devemos pagar à guisa de tributo, se dá necessariamente em dinheiro. Perfeito? Porque ele começa dizendo, é toda prestação pecuniária. Portanto, não é possível, hoje, excetuando uma única modalidade que consta do artigo 156 do Código Tributário Nacional, mas veja, é algo absolutamente, é uma exceção, não é possível fazer o pagamento de tributo de outra maneira que não seja em dinheiro. Logo em seguida, o legislador vem dizendo, olha, é uma prestação pecuniária compulsória. E isso, então, faz com que nós tenhamos a obrigatoriedade de pagar tributo. Tributo não é uma opção. O tributo, embora ele tenha o condão de ser revertido para a sociedade em nosso benefício, ou pelo menos essa é a ideia do que se deve ser feito com o tributo, nós não temos a opção de pagar ou não, e não temos opção de quanto nós podemos pagar, porque está intimamente ligado a uma série de questões
que depois nós, se possível, vamos comentar, né? Instituída em lei, porque vige o princípio da legalidade, em tudo em direito tributário tem que vir por intermédio de lei, não existe qualquer determinação legal, previsão de pagamento, previsão de instituição de tributo, aumentar tributo, dar isenção, tirar isenção, nada disso pode ser feito se não for por intermédio de lei e cobrada mediante atividade administrativa vinculada, quer dizer, tudo o que for feito, toda cobrança também não há de ser feita de qualquer forma. Se eu tenho a lei que rege toda aquela ação que eu disse anteriormente, então a cobrança também tem que ser feita pautada na lei. Daí porque é um ato administrativo vinculado. Porque o telespectador entenda, o ato administrativo vinculado é uma espécie de ato praticado pelo agente público. E este ato tem que ser feito no estrito rigor da lei. Se aquele ato não for feito no estrito rigor da lei, nós temos uma ilegalidade e ele pode ser anulado. Eu deixei por último um último detalhe, que não constitui sanção por ato ilícito. E as pessoas confundem muito multa com tributo. Multa eu tenho, porque eu tive uma conduta ilegal. Eu tenho uma determinação legal e a minha conduta ela infringe aquela determinação. Então a multa tem um caráter punitivo e como tal não é tributo, porque tributo não pode ser uma constituição pela prática de ato ilícito. Punitivo em relação para penalizar, em pra relação penalizar, à irregularidade. Não é essa a função do tributo. Agora, o que o contribuinte, uma certeza absoluta, né? O que o contribuinte mais reclama? O doutor não acha que nós pagamos muitos tributos? Qual a importância do pagamento dos tributos? É um tema delicado, um tema deveras delicado. Entendo os dois lados, né? Eu entendo porque eu também sou contribuinte, né? E também entendo a proposta do pagamento do tributo. Talvez o problema não esteja no tributo em si, mas na política que se faz com relação ao tributo. Então, só para que as pessoas possam entender, o tributo ele tem a função de fomentar, de possibilitar toda aquela proteção que o Estado nos prometeu. Então, quando da feitura da Constituição de 88, nós vimos de uma outra realidade e sempre se pretendeu uma democracia, um Estado que tutelasse completamente os cidadãos, né? Mas veja, isso custa dinheiro. Eu dar educação, saúde, transporte, segurança pública, o Estado dar tudo isso custa dinheiro. Então o Estado tem que ter atividades financeiras que fomentem isso. Atividades que levem dinheiro para o seu cofre público e a partir daí ele distribua na sociedade, né, atendendo todos esses anseios sociais. Essa é a ideia do tributo, né? Nós temos 3 tipos de receita, consoante o direito financeiro: a receita derivada, originária e a transferida. A derivada é aquela que provém do patrimônio do particular, onde se encaixa o tributo, né? Então nós pagamos o tributo e ele é distribuído para a sociedade justamente para poder nos garantir todos esses nossos anseios, esses nossos reclamos. E aí então cabe a pergunta: nós pagamos tanto tributo com uma carga tão alta, por que isso, né? Pois eu acho que talvez aí que esteja o problema. Essa é a grande reclamação, porque, vejam, não vejo o pecado não no quanto se paga, mas o que se faz com o pagamento do administração. Valores, né? Por isso que eu sempre gosto de enfatizar que talvez o problema seja na política pública de aplicabilidade desse montante recolhido. Porque, a rigor, se eu tenho muito a recolher, eu tenho muito para distribuir à sociedade. E com isso eu deveria, então, ter uma saúde que atendesse a contento toda a necessidade da população, não é? Eu deveria ter também um transporte público efetivo e não uma série de atos atabalhoados que nós vemos no intuito de querer resolver algo que na verdade não se resolve, enfim. A gente consegue perceber que o problema está na aplicação deste montante colhido, né, em que pese ser realmente alta a carga tributária, né? Isso daí é um problema realmente
que nós temos que resolver, mas no meu modo de ver, isso deve ser feito com a aplicabilidade, com a política pública que se faz, e não com o tributo em si. Claro que podemos diminuir, o tributo ele pode ser um pouco menos efetivo, claro, mas se... Hoje, né? com todos os problemas que nós estamos enfrentando, não é? Nós estamos numa crise que a sociedade vem reclamando, fazendo várias manifestações, justamente porque esses valores não são aplicados de uma forma adequada, não é? Então, hoje nós temos uma crise na saúde, na educação, em vários setores, e essas manifestações todas, como é que você vê isso? Elas são constitucionais? É um veja, reflexo, né? Sim. Dessa má administração. Sem dúvida. Bom, a primeira coisa que temos que frisar é que o poder emana do povo. Isso é uma prerrogativa constitucional. Então, o poder é nosso. E quem está lá está nos representando. O poder não é deles. Eles estão lá representando a cada um de nós. Então, o desejo de ver todo esse montante pecuniário aplicado de forma correta é nosso. Então, as manifestações são lícitas e constitucionais, porquanto previstas na Constituição. Então, são constitucionais, sim. O povo deve, sim, requerer a aplicabilidade correta, deve se manifestar, sim, deve demonstrar sua indignação sem sombra de dúvidas, né? Até porque, como disse, poder emana do povo, né? E a vontade de ver esse dinheiro aplicado a contento é nossa, de todos nós. Talvez o grande problema esteja no momento da manifestação. Eu vou citar como exemplo a forma, justamente, e o momento, né, sobretudo, porque para que eu me manifeste, essa manifestação tem que ser eficaz, porque senão eu vou, quanto muito, conseguir só movimentar um conglomerado de pessoas. Por exemplo, nós estamos vendo agora uma série de manifestações sobre a Copa do Mundo. Né? Olha, não aplique em estádio, aplique em hospital. Mas a Copa do Mundo já está aí, os estádios já estão feitos. Esse dinheiro público empregado, como é que funciona? Ele entra, né, mediante essas formas que eu elucidei agora há pouco, né, receitas derivadas, transferidas e originárias, né? E elas vão para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, redundando na Lei Orçamentária Anual, onde é previsto, onde vai ser aplicado uma quantia X de dinheiro. E ali sim, é na Lei Orçamentária Anual que eu posso ver o que vai para a saúde, o que vai para a educação, etc., inclusive o que foi para a Copa do Mundo. Então, talvez o momento de cobrar fosse lá atrás. Não estou dizendo que não devemos nos manifestar e dizer, olha, ok, Copa do Mundo, mas desde que também se dê atenção em algo muito mais latente, né? Então, eu sou a favor da manifestação, acho lícito, acho que um povo lúcido tem sim que reclamar seus direitos, só não concordo com a violência tanto do poder público como dos manifestantes, porque aí perde um pouco a razão, né? Com certeza, totalmente, né? E essa indignação toda leva até muitas pessoas a não cumprirem as suas obrigações, a não pagarem os tributos, inclusive as pessoas jurídicas. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. E aí, quais as consequências disso? Para a pessoa jurídica, por exemplo, que não paga os seus tributos adequadamente. Pois é, olha, o que eu posso dizer, sem rebuços, é que a melhor estratégia nunca é não pagar tributo. Nunca. Né? Nem dar o famoso jeitinho brasileiro. Porque, como dito, o artigo 3º do Código Tributário Nacional capitula o tributo como uma figura compulsória. Eu estou obrigado a pagar tributo, quer queira, quer não. Né? O não pagamento de tributo vai redundar numa inadimplência. Essa inadimplência, o fisco, entendido o Estado como gestor do seu erário, o fisco é isso, né? É o Estado gerindo o seu dinheiro, ele inscreve aquele devedor numa lista de devedores, que é a tal da dívida ativa.
Dali, ele extrai uma certidão daqueles que estão devendo o tributo, né? A certidão da dívida ativa, né? A CDA. E aí, eles vão, com aquele documento, intentar uma ação chamada ação de execução fiscal. Esse é o problema, porque tanto a inscrição como a execução, a inscrição já começa porque o sujeito começa a ter dificuldades para conseguir empréstimos para a empresa. Se ele compra a prazo, ele começa a ter problemas porque ele tem a inscrição na dívida ativa, na CDA, né? Vão puxar a certidão de dívida ativa e vão ver que o nome dele consta como devedor. Ele não consegue uma série de incentivos que ele talvez conseguisse em razão de não estar incluído numa lista desse porte, e sofre a execução fiscal. E aí começa realmente um problema enorme, porque os juros são muito grandes, a correção monetária vem, a multa moratória também ela é galopante. Então, o não pagar tributo certamente vai trazer problemas atrozes. Os sócios da empresa também podem ter os bens penhorados, inclusive. Certamente, porque o que acontece na ação de execução fiscal? A ação de execução, o que precisa se entender também, né? Quando um sujeito ele se torna empresário e inscreve a sua empresa, essa empresa, portanto, é regular, nós temos um efeito imediato, é a separação da pessoa física do empresário da pessoa jurídica. Então, no momento que você registra a empresa, nasce uma pessoa jurídica. E nesse contexto, então, tem a pessoa do sócio e a pessoa da empresa. Então, são vidas diferentes, são coisas que não se misturam. O meu patrimônio é meu, minhas dívidas são minhas, o crédito é meu, os bens são meus. A minha empresa, o que ela tem de bem é dela, o que ela tem de dívida é dela, o que ela tem de ônus é dela, cada um com a sua vida. Então, a rigor, quando você tem uma ação de execução fiscal, quem deve é a empresa, não é o sócio. O sócio não pode ter empecilhos na vida pessoal em razão das dívidas contraídas pela sua empresa. Então, quando eu tenho uma ação de execução fiscal, quem fica impedido de ter incentivos, quem tem bens penhorados, é a empresa. Com efeito, nós temos a figura da desconsideração da pessoa jurídica. Isso ocorre quando se descaracteriza a pessoa jurídica, deixa ela de lado e aquela dívida, embora seja da empresa, recai sobre o sócio. Ou seja, o sócio, um terceiro que a rigor não tinha relação com a prática de um fato que gerou tributo, quem praticou este fato foi a empresa dele, embora ele não tenha concorrido para isso, ele assume o ônus. E aí sim, nesse contexto, embora a dívida da empresa, ele pode ter seus bens pessoais penhorados. Bom, o assunto está muito interessante, mas nós vamos a um breve intervalo. E a você que acompanha o programa Visão Jurídica, nós vamos a um breve intervalo, não saia daí, até já. Todo brasileiro ama seu carro. Cuide dele com carinho usando o combustível do Posto Shell Rede Confiança. Atendimento personalizado, atenção total ao seu veículo. No Posto Rede Confiança, você faz uma super troca de óleo. Venha conferir preços promocionais. Venha tomar um café na melhor loja de conveniência da região. Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3298, Vila Galvão, Guarulhos. O telefone é 2358-0555. Rede de Confiança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa Visão Jurídica e o doutor Luciano falava aqui das consequências do não pagamento dos tributos. Não é isso? Exatamente. São muitas, né? São muitas. Mas existe aquele contribuinte que é tão correto que muitas vezes ele paga
além, né? Muito além do que realmente ele deveria pagar. E aí, como é que fica essa situação, Luciano? Ele tem como reaver esse valor pago indevidamente? Sim, eu vou explicar da forma mais completa possível para o contribuinte, para o telespectador que é contribuinte poder entender, inclusive, para que ele tome as medidas cabíveis, né? Quando define o artigo 3º, perceba que o artigo 3º ele tem uma grande importância, viu? Ele é muito técnico, muito talvez técnico. O telespectador não... Talvez não consiga entender, né? Mas eu estou tentando deixar mais factível possível, mas vamos lá. Eu disse que eu tenho que ter a previsão legal, né? Então, tudo é por intermédio de lei, não é isso? Ok, então nós já sabemos que o tributo, quando for cobrado de mim, será cobrado por intermédio de lei. Muito bem. E às vezes o sujeito vai lá, paga tributo e paga a maior. Que situações que ele pode fazer, ele pode se defrontar com um pagamento a maior? Vamos falar de uma pessoa jurídica, né? Então, às vezes ele tem o contador e o contador, por algum equívoco qualquer, paga 2 vezes o mesmo tributo. Então, ele deveria pagar 10 mil e uma empresa, às vezes, grande, às vezes acontece, não é tão, assim, desarrazoado, não, isso acontece bastante até. E ele manda 2 vezes a mesma nota. Agora está um pouco mais difícil, porque está mais sistematizado, mas pagava 2 vezes. Veja só, se o que rege direito tributário é a lei, implica dizer que o dinheiro tem que estar dentro do cofre público, tem que estar também com harmonia ao que é dito na lei. Se ele deve pagar 10 mil e mandou 20 porque foi mandado 2 vezes o mesmo pagamento, então quer dizer que o Estado está com dinheiro que não lhe pertence. Isso se chama enriquecimento ilícito. Deve me devolver. Não é lícito que ele esteja com aquele dinheiro. Então ele deve me devolver. Há situações em que eu calculo a maior e pago também, eu deveria pagar 10 mil, paguei 12. O fisco tem 2 mil reais que não lhe compete. E há situações também que isso é muito importante que se diga, que o contribuinte, e muitas vezes o seu contador, ele jamais vai perceber que ele está pagando a mais, né? Às vezes, nós temos algo escrito na lei que, naturalmente, só pelo fato de eu pagar nos moldes da lei, faz com que eu pague a maior, porque a lei traz algumas inconstitucionalidades ou algumas ilegalidades. Tá? Neste caso, o contribuinte não deve falar, então eu descobri que isso aqui é legal, não vou pagar. Não, ele deve consultar um advogado para que ele entre com uma ação cabível que reconheça a inexigibilidade daquela fração do tributo para que ele pague a menor. Vou dar um exemplo, infelizmente isso é muito técnico, mas eu vou ter que dar um exemplo para deixar algo mais palpável. Existe um tributo que incide sobre a folha de salário. O que a fazenda fazia? Ela pegava a folha inteira e jogava a sua alíquota, tributava. Só que a folha de salário ela era composta por uma série de verbas que tem caráter de indenização e não caráter de salário. E sobre essas verbas não deveria incidir o tributo. Então, quer dizer, quando eu pego uma folha completa com todas essas verbas, suponhamos, eu teria 1 milhão. 11% em cima de 1 milhão é X. Se eu tenho reconhecido uma série de verbas que deveria ser colocada de fora, aquilo de 1 milhão pode cair para 200 mil. E 11% em cima de 200 é muito diferente do que 11% em cima de 1 milhão. Então, eu pago a maior, porque às vezes eu tenho um erro, uma distração. Eu pago a maior porque eu fiz uma conta errada, eu pago a maior porque às vezes a própria lei me induz a pagar a maior. Está correto? Não, porque se o fisco nos cobra quando nós não pagamos, então ele também tem o dever de nos devolver. Primeiro porque vige o princípio da moralidade. Segundo porque o dinheiro é nosso e tem que ser aplicado para nós. E na exata medida em que fomos exigidos. Né, pelo menos. Deveria. O que eu devo fazer? Devo, então, procurar alguém que seja especialista para tomar uma medida ou administrativa ou judicial que possa buscar a recuperação desse tributo, que é plenamente possível.
o problema do judiciário é que aí vai cair em precatório, né? Aí já sabe, né? Precatório, sabe lá Deus quando que a gente vai ver esse dinheiro, né? Muita burocracia para reaver esse dinheiro, né? É que o problema do precatório é um problema de direito financeiro. Como eu havia dito anteriormente, toda a conta pública ela tem que estar prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Essa Lei de Diretrizes Orçamentária Anual e a Lei Orçamentária Anual mesmo, só para que vocês possam entender, é como se eu pudesse, na minha casa, fazer, olha, eu vou fazer hoje uma estimativa do meu gasto mensal. Então, eu vou receber isso aqui de salário, eu tenho essas contas para pagar. E então, eu recebo, pago e guardo um tanto. O Estado faz a mesma coisa, só que como tem que observar a lei, isso é feito através da Lei Orçamentária Anual. Então, tem a previsão de quanto vai entrar e quanto eu tenho de despesa. Tanto de despesa corriqueira, que a gente chama de despesas correntes, que eu tenho com educação, etc. e tal, como algumas que vão surgindo ao longo do tempo que eu não consigo prever, que são as chamadas extraordinárias. Não é isso? O precatório, para que eu consiga pagar, eu tenho que encaixar nisso. O problema é que muitas vezes o que eu recebo não comporta o pagamento dessa dívida. Ele vai ter que tirar desse montante que ele recebe e pagar os precatórios. Por isso que ele é tão demorado o seu pagamento. Você tem que encaixar o tanto de precatório, que é alto, né, nessa lei orçamentária. Às vezes não consegue, você não consegue. Se você for colocar todos os precatórios que você deve versus as... Né? Não tem outra forma de reaver esse valor? Por exemplo, uma compensação no pagamento do próximo tributo? Tem tributos que é possível a compensação, que é a medida administrativa que eu estava falando. Então, aliás, isso é uma forma de extinção do crédito tributário, isso é até previsto no Código Tributário Nacional. Há casos em que eu, por exemplo, numa operação mercantil, eu tenho uma empresa, eu tenho uma loja e eu vendi e tenho X, eu deveria pagar 10 mil de ICMS, né? Então, devo 10 mil de ICMS para o fisco. Mas como eu tenho crédito com o fisco deveria me pagar 10 mil, o que eu faço? Eu pego este meu crédito, meu débito, eu cruzo e eu pago. Então, é possível, às vezes, compensar, né? Mas, nesse caso do precatório, não tem jeito, porque já foi fruto de uma discussão judicial, talvez até antecedida por uma discussão administrativa. Há como compensar, sim. São questões específicas, com tributos específicos, daí a gente vê muito para a pessoa jurídica. E a isenção, Luciano? Explica para o nosso telespectador o que é isenção. O que é isenção? A isenção ela é invariavelmente confundida com imunidade, né? Tem gente que fala assim, olha, eu estou imune de pagar IPTU, né? Minha casa lá está naquela condição de imune. Não, você não está imune, você está isento, né? A imunidade ela é uma figura que vem da Constituição Federal. Então está dizendo o seguinte, olha, são imunes. Ela vem trazendo, né, um rol de pessoas que estão imunes, quer dizer que elas nunca vão pagar tributo. Perfeito? Então, por exemplo, um templo de qualquer culto, partido político, livros periódicos e material para sua confecção, enfim, é uma série, né, que não cabe agora ficar elencando cada um deles. A isenção vem de lei, né? Tudo vem em lei, como disse o direito tributário. Então, eu posso, enquanto governante, eleger o tributo que eu quiser, eleger a classe que eu quiser e isentar. Essa isenção é uma benesse, é uma benfeitoria que se faz em favor do contribuinte, né? Tanto que tecnicamente se fala, olha, isenção é a dispensa legal do pagamento de tributo, quer dizer, eu estou legalmente, por intermédio de lei, dispensado de pagar tributo. Temos o exemplo do imposto de renda, né, que até uma faixa X de percepção de renda, ele não precisa pagar tributo. A lei trouxe e disse, a lei que traz tem que dizer para quem e quais os moldes daquela isenção. Agora, como tal, ela pode a qualquer momento ser retirada. A imunidade não, está na Constituição. Agora, a isenção, da mesma forma que eu trago, eu posso retirá-la. Então, nós temos hoje a faixa de isentos do imposto de renda, amanhã eu posso não ter. Tanto assim que quando houve um problema, eu lembro muito bem disso em 2008, né, nós tivemos aquela crise exterior que veio resvalar aqui no Brasil, começamos a ter um problema na indústria automobilística, nós não conseguimos vender, né,
carros. E isso é um problema, porque se você não vende carro, você não consegue rodar ICMS, que é um tributo que incide sobre a venda. Você não tem mão de obra, você começa a mandar a gente embora. Se você manda a gente embora, você não tem os tributos que incidem sobre a folha de salário. E tantas outras coisas para a economia, né? Começa a emperrar a economia. O que o governo federal fez? Ele tirou o IPI para que com isso baixasse o preço do carro. Ele fomentou aquela parte da indústria, né? Incentivando a compra para aquecer novamente, para equilibrar, mas depois ele retirou. Então isso é a prova de que a isenção ela pode ser dada e retirada a qualquer momento. Tá? Muito embora naquela ocasião, embora eles digam que tenha tido isenção, não foi isenção, foi uma diminuição. Porque isenção, ou você dá total ou não é isenção. Bom, Luciano, olha, infelizmente, nosso programa chega ao final. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, agradecer, muito obrigada pessoal e toda a equipe da TV Guarulhos por sua presença aqui hoje, na estreia do programa Visão Jurídica. Muito obrigada mesmo. Olha, tá? Quem agradece sou eu, né? Muito, duplamente, né? Pela amizade e pela oportunidade de vir conversar um tema muito complexo. Tributário é sempre complexo, nunca é fácil, né? Espero que eu tenha conseguido elucidar as questões da melhor forma. Com certeza, e está convidado para retornar aqui numa próxima oportunidade. Será uma honra. Muito obrigado. E a você que acompanhou o programa Visão Jurídica, espero você na próxima semana. Visão Jurídica, atualidade, conhecimento, informação aqui na TV Guarulhos.